Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação do tradutor com o copydesk ou preparador de originais. Vamos lá? Bem-vindos de volta! Eu sou a Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Hoje eu quero falar um pouco sobre a relação entre preparadores ou copies e os tradutores e mostrar que essa relação não precisa ser necessariamente conturbada, nem gerar polêmicas e problemas. Gente, um tempo atrás eu escrevi um texto que eu gosto muito, acho que eu já citei aqui no canal, sobre as etapas editoriais. E nesse texto eu faço um paralelo entre o trabalho de tradução, copydesk, enfim, trabalho com texto e o mercado de joias. Eu gosto muito desse texto e vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E também acho legal vocês assistirem aquela série de 3 vídeos que eu fiz falando sobre o mercado editorial, no qual eu defino o papel de cada um dos profissionais. Por que eu estou falando disso agora? Porque hoje eu quero falar mais do papel do tradutor e do papel do copy e preparador para que essa relação não fique complicada e cheia de problemas. Acho que eu já contei para vocês também que logo que eu comecei a trabalhar no mercado editorial, eu tive uma mentora e ela me deu assim ensinamentos de ouro. E um deles foi para sempre abordar o texto com o qual eu vou trabalhar com muito respeito e muita humildade, porque o texto não é meu. Então, se eu vou pegar para fazer a preparação ou copydesk de um texto de um autor nacional, eu tenho que ter em mente que este texto é do autor. Que não importa se eu não goste tanto do estilo dele, das escolhas que ele fez, se está correto, se não vai gerar estranhamento para o leitor, eu posso manter. Ah, Nathalie, posso fazer sugestão para dar uma melhorada? Pode, mas sempre tendo em mente que é uma sugestão e não uma correção. Essas coisas são diferentes. E a mesma coisa quando eu pego um texto traduzido. Para quem é tradutor, pegar um texto traduzido e fazer o copy é muito difícil, porque a gente tende a pensar como tradutor. E aí eu falo assim, não, eu não traduziria isso assim. E foi aquilo que eu falei para vocês naqueles 2 vídeos que eu falei sobre tradução ruim e tradução boa. Não é porque uma tradução é diferente da minha que ela é necessariamente ruim. Então nós temos que ter cuidado com isso. Para não ter erro, cada um dos profissionais que trabalha no livro tem que ter uma consciência muito grande do seu papel dentro da cadeia. Então, qual é o papel do tradutor? É redigir um texto na língua de chegada que reflita o original, a língua de partida, da forma mais fiel possível, respeitando as escolhas linguísticas e terminológicas do autor, o estilo dele, perceber se ele usou figuras de linguagem ou não e basear todas as suas escolhas no estilo desse autor. E isso sem nunca se esquecer de que ele tem que produzir um texto que seja de leitura agradável. Gente, esse é um trabalho super complexo e exaustivo, vocês não têm noção. Eu chego no final do dia, depois de traduzir o dia inteiro, muito cansada. Porque a nossa mente, são muitos processos que a gente trabalha ao mesmo tempo e muitas escolhas que a gente tem que fazer. Algumas escolhas parecem que são automáticas e outras são muito trabalhadas, né? Que dão muito trabalho pra gente. A gente tem que fazer pesquisa, tem que tentar adaptar o texto para ficar melhor em português. E por isso eu costumo chamar esse trabalho, fazer um paralelo desse trabalho com o trabalho do minerador, que vai lá, entra na mina e vai lá, escava para tirar a pedra preciosa. Só que essa pedra preciosa, mesmo sendo um diamante raro, quando ele ainda não está lapidado, ele ainda não tem, ele tem o valor, mas ele pode ter ainda mais valor se ele for lapidado, não é? E aí, o texto, que vem aquele texto, vamos chamar de bruto da tradução, mas isso não quer dizer que ele não foi revisado e que não teve muitas escolhas do tradutor, ele segue para o copy. E eu acho que é importante que vocês saibam o seguinte, que se fosse humanamente possível que o tradutor
fizesse todo esse trabalho de mineração e depois ele fizesse a lapidação do diamante ou do texto, vocês acham que a editora ia contratar um outro profissional? Vocês acham que a editora ia pagar um outro profissional para fazer isso? Isso implica mais tempo e mais custo. Então, se existem 2 profissionais, é porque tem papéis definidos para cada um deles. O papel do copydesk e do preparador de originais é justamente refinar e lapidar esse texto. Ele vai ver questões de coesão textual, de padronização do texto. Lembra que eu falei lá do guia de estilo e tudo? Então, ele vai conferir se o tradutor seguiu esse guia de estilo, ele vai ver se a padronização de uso de maiúscula e minúscula está correto ou está padronizado, uso de itálico em palavras estrangeiras, enfim, vários detalhes que fazem parte do seu trabalho, além de pegar possíveis saltos de tradução e algum equívoco que o tradutor possa ter cometido. Só que não é trabalho do copydesk reescrever o texto. E o que eu tenho visto hoje em dia é que os copies estão sentindo uma necessidade de reescrever o texto. E aí eu me pergunto, será que se é necessário que o copy reescreva uma tradução, será que esse tradutor vai receber outro trabalho? Gente, tradutores que já têm nome no mercado, que estão sempre com trabalho, se a tradução deles tem sempre ser reescrita, parece haver algum problema aí, não? O que eu costumo dizer para os copies é o seguinte: o seu trabalho não é reescrever o texto, tá? Então, se vocês virem e sentirem que o livro está com muitos problemas estruturais, é necessário que vocês entrem em contato com o editor para vocês escolherem a melhor abordagem possível. Novamente, não é porque vocês escreveriam de forma diferente do que o autor ou o tradutor escreveram, é que aquela frase está necessariamente errada e ela precisa ser mexida. Então isso tem que estar em mente. Erro é uma coisa, estilo é outra. Para ilustrar isso, eu vou contar um caso para vocês. Eu gosto de dar esses exemplos e de uma coisa que aconteceu comigo quando eu peguei um texto para preparar de autor nacional. E é um episódio que eu fico um pouco envergonhada, mas eu vou dividir com vocês porque eu acho que essa troca é muito importante e a gente aprende com os nossos erros. Então eu estava fazendo a preparação de originais de um livro que era não ficção e o autor escreveu uma frase mais ou menos assim: senti um eriçar de pelos típicos de momentos de forte emoção. Ou alguma coisa do tipo. Não foi exatamente isso, mas era... Eu tava lá fazendo copy. É um texto de não ficção. Eu achei que ficou um pouco rebuscado. Opinião minha, pessoal. Tipo, eu não escreveria isso. Estava errado? Não, mas eu fui lá e taquei um arrepiei-me. E o livro seguiu adiante. Quando a prova chegou para o autor e ele percebeu essa correção, ele ficou muito ofendido, porque ele queria passar para ele escrever essa frase daquela maneira que ele escolheu, porque o texto é dele, passaria muito mais emoção do que simplesmente colocar arrepiei-me. Então assim, eu errei, pedi desculpas para ele, a gente ainda continua trabalhando junto, eu já tô fazendo a produção editorial do 5º livro dele, porque começou a estabelecer uma relação de confiança, mas eu errei. Eu falei assim, cara, eu acho mais elegante botar arrepiei-me. Questão de gosto, gente. Então, questão de gosto, não mexe ou coloca como uma sugestão para o editor. Até porque quem assina a tradução é o tradutor, no caso de tradução. E o texto, obviamente, o autor nacional assina o próprio texto dele. Então, temos que respeitar o estilo de cada um. Bom, gente, há um tempinho já eu assisti a um vídeo muito interessante no canal Editra, da Ivone Benetti, que é uma tradutora bem conhecida, e o vídeo dela se chama Tradutor e Preparador, Casamento ou Divórcio. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, é bem interessante o que ela tem para dizer. Eu prefiro acreditar que essa relação ela pode ser de muito respeito e muito benéfica para ambas as partes. Mas de uns tempos para cá, eu tenho visto que essa relação, que é uma não relação, porque o copy não conversa com o tradutor, não existe um canal
Na verdade, o editor está sempre no meio, aí como a Ivone fala, formando um triângulo, mas o que eu tenho visto é que essa relação está se deteriorando muito. O que eu ouço dos tradutores é o seguinte: quando eu recebo o livro traduzido, o meu exemplar de cortesia, eu nem abro porque eu tenho até medo do que eu vou ver que os preparadores e os copies fizeram. Já ouvi isso de mais de uma tradutora ou tradutor. Já aconteceu comigo também, eu contei para vocês alguns casos naquele vídeo sobre erros, que eu vou deixar o link aqui embaixo e o card aqui para vocês darem uma olhada. E eu acho que todo tradutor já passou por isso, de ver o texto dele alterado de uma forma com a qual ele não concorda. E dos meus colegas copies, o que eu tenho ouvido muito é eles falando que eles têm que salvar o livro. Eles têm que salvar, que eles pegaram um trabalho péssimo, que o tradutor ganha rios de dinheiro e eles ganham uma miséria e eles que têm que salvar o texto. Eu não tenho como avaliar, porque eu não estou vendo o trabalho que eles receberam para fazer copy. Eu sei que existem realmente traduções que precisam ser salvas, mas eu não consigo acreditar que uma editora continue mandando trabalhos para profissionais que entregam traduções que precisam ser salvas, né? Então, eu acho que existem duas coisas aí que não batem. Gente, tradutores e autores obviamente não são perfeitos e por isso que existem várias etapas até o livro sair da mão do tradutor ou do autor até chegar ao leitor, né? E no vídeo lá da Ivone, que eu deixei o link aqui para vocês, ela fala sobre um conceito que eu achei muito interessante. Ela fala sobre uma plebeização do texto, que é um cacuete, que ela chama assim de cacuete, de muitos preparadores, ou alguns preparadores e copy 10, que é o seguinte: o tradutor vai e escolhe uma palavra para traduzir determinado termo da língua de partida, que é uma tradução precisa, mas é uma palavra que não é tão usada no nosso dia a dia. Não é uma palavra corriqueira. E aí, o preparador ou o copy vai lá e coloca uma palavra que ele acha que vai soar melhor para o leitor, mas que não é precisa. É um sinônimo, mas que não é tão preciso quanto a palavra que o tradutor escolheu. E mesmo que seja até tão precisa quanto a escolha do tradutor, ele está assinando lá. Então tá, aí foi lá o copy e troca isso e acaba empobrecendo o texto do tradutor. Para falar um pouco sobre isso, sobre essa plebeização do texto, eu vou contar um caso que eu fiquei sabendo nos bastidores aí do mercado editorial. Obviamente que eu não vou falar nomes, não vou falar qual é a editora, não vou falar nada. Vou fazer, enfim, vou contar só o caso. Existe um autor que é bem famoso na área que ele atua, ele é um autor de referência nessa área, e os livros dele chegam aqui no Brasil e são sempre traduzidos pela mesma pessoa, que é uma pessoa que tem nome no mercado, que leciona na área de tradução, enfim, uma pessoa que tem um currículo irreprochável, para dizer uma palavra que não é corriqueira. Acontece que essa pessoa tem um texto muito rico, um vocabulário muito amplo e realmente costuma fazer escolhas de palavras não tão corriqueiras. Estamos falando de textos de não ficção, tá? É uma área de conhecimento que essa pessoa trabalha. E aí, um dia, um livro que seria lançamento chegou às mãos de um profissional ou uma profissional para fazer a preparação. E essa pessoa saiu trocando e reescrevendo o texto, trocando termos, estruturas e mudando as escolhas da pessoa que fez a tradução. Quando a pessoa recebeu o exemplar de cortesia e foi dar uma olhada no texto, folhear, percebeu que o texto não era o que ele ou ela tinha escrito. E isso foi péssimo, porque essa pessoa tem relação com o autor. Porque como ela que faz todas as traduções, acabou estabelecendo uma relação com o autor. E entrou em contato com o autor, com a editora, e ameaçou processo, enfim, eu não sei os detalhes, mas eu sei que o livro teve que ser recolhido
o que é um baita prejuízo, foi recolhido e teve que ser destruído, e as etapas tiveram que começar praticamente do zero, né? A tradução já existia, mas uma outra pessoa teve que trabalhar essa tradução. Então, o que vocês acham disso? Eu tenho certeza que a pessoa que fez o copy estava achando que estava salvando o livro. Tenho certeza que o editor acreditou também nisso, porque afinal acabou acatando as escolhas da pessoa que fez o copy, não da pessoa que fez a tradução. Eu não tive acesso a nenhum dos textos, eu não posso dizer qual era o melhor, qual era o pior. Eu só posso dizer que quem assina a tradução é quem fez a tradução. Então, se as escolhas dele estavam corretas, se as estruturas que ele escolheu estavam corretas, por que foi mudar? E outra, se o editor achou que na etapa de preparação de originais realmente houve uma melhora no texto, não deveria ter conversado com o tradutor falando assim, olha, nós estamos querendo um texto mais moderno, ou um texto mais leve, ou qualquer coisa assim. Não sei, estou colocando as propostas aqui para vocês. Para terminar, eu quero deixar um conselho para os tradutores e um conselho para os copies. Para os tradutores, eu quero dizer o seguinte: procurem sempre entregar o texto o mais limpo possível. Se vocês trabalharam um trecho que foi particularmente difícil, que levantou dúvida para vocês e outras coisas, eu acho que vale a pena colocar no seu relatório de tradução ou como comentário do Word para já indicar que aquela parte ali exigiu de você um trabalho um pouco maior e mais minucioso, porque às vezes a gente encontra uma solução, a gente quebra a cabeça e aí vai lá o copy, o preparador, muda e às vezes muda o sentido da frase, enfim. E para os copies, o que eu tenho a dizer para vocês, se depois que vocês começarem o trabalho, depois de, sei lá, umas 10 ou 20 páginas, vocês sentirem que o texto está duro, que tem algum problema, que de repente vocês acham que o livro precisa ser salvo, entrem em contato com o editor, conversem, peçam opinião, peçam orientação sobre como agir. Dessa forma, fica muito mais fácil decidir, porque uma outra pessoa vai avaliar e vai falar assim, não, olha, corrige só o que está errado, porque a pessoa que fez a tradução desse livro é bam, bam, bam. Então é só para você mesmo fazer aquela coisa, ver se não teve salto de tradução e tudo, questões de padronização para colocar no padrão da editora, mas não troque termos, qualquer dúvida sinaliza para mim para eu decidir, porque talvez se isso tivesse acontecido, enfim, as coisas poderiam ser diferentes. E nunca se esqueçam, abordem o texto com humildade. Vou ficando por aqui, um beijo grande. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!